paz pessoal, tudo bem? Voltamos para falar sobre o assunto quando esses sentimentos começaram a assumir, o que vocês fizeram. Esse é o nosso tema de hoje. É o tema que nós iremos discutir agora em alguns minutos, né? Quando esses sentimentos começaram a assumir, o que vocês fizeram? Quando esses sentimentos começaram a assumir, a primeira pergunta é essa: em que momento esses sentimentos começaram a assumir? A gente precisa identificar isso, a gente precisa trazer isto à tona para poder aí trabalhar essa falha que está existindo dentro do casamento. Bom, eu relacionei aqui 10 coisas que vão fazer com que os sentimentos de amor, de paz, de graça, né, que um sente pelo outro, ele vai acabando. Então eu separei 10 pontos aqui para nós. Bom, eu estou pegando lenço aqui, como eu falei no primeiro vídeo para vocês, Casais Saudáveis ainda está trabalhando seu estúdiozinho, né, o seu pequeno estúdio, e nesse trabalhar nós estamos sem ar-condicionado ainda, eu suo pra caramba. Bom, gente, deixando essa parte pra lá, né, então se eu passar aqui o lenço aqui, vocês não ficam aí chateados comigo não, tá? Ainda não temos a grande estrutura dos nossos amigos aí. Bom, deixa pra lá. Voltamos aqui. Então, eu separei 10 pontos. Ora, uma coisa que vai fazer com que os sentimentos vão assumindo, parece besteira, mas é a pouca maquiagem. A pouca maquiagem que a sua esposa agora ela começa a colocar. Assim como a pouca maquiagem, também o cuidado que você tinha antes. Antes, quando você iria encontrar com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, você ia todo perfumado, todo arrumado, todo bonitinho. Ela, a mesma coisa, colocava pó, fazia o rosto, né, todo pintava lá as sobrancelhas, fazia as coisas. Bom, o tempo foi passando e isso começou a ser um descuido. A mulher já não se arruma mais como se arrumava antes. E o homem já não esquenta mais a cabeça como antes. Eu vejo homens na rua saindo com as suas esposas e olha que coisa feia, gordo igual a mim, né? Sem camisa, aquele barrigão lá de fora, todo suado. E a mulher, às vezes, já não está mais esquentando a cabeça, de shortinho, de camisa, né? Também toda suada. Então, onde é que está o amor aí? Antes nós nos produzimos um para o outro, agora não nos produzimos mais porque a intimidade fez com que a gente já não cuidasse mais da gente mesmo. E não cuidar da gente mesmo trouxe o quê? Veio trazer esse desamor, não olhar mais para o outro com aquele olhar que a gente olhava antes, de desejo, de paixão. Hoje a gente já olha para o outro, não adianta falar com ele, eu já falei, eu já reclamei com ele, mas não adianta. Já falei com ela, mas ela também não adianta. Eles vivem assim, ele vive assim, todo sujo, todo coisa. Então assim, nesse momento as coisas começam o quê? A desandar. Segunda coisa, cartas. Antigamente cartas, hoje e-mail, hoje mensagens. Você já não manda mais mensagens para a pessoa amada. Isso vai fazer com que o seu casamento fosse desandando, acabando. A gente começa a entrar numa crise diante desse pequeno ato que não existe mais. Poxa, antes ele me mandava carta, antes ele me mandava bilhete, ele deixava bilhete, antes ele mandava alguém me entregar alguma coisa. Hoje ele já não manda ninguém fazer nada, não me manda uma mensagem, não me manda um e-mail. Ele ou ela não está mais interessado. Então as pessoas hoje elas têm a mania também de entrar em crise por qualquer coisa. Em vez de chegar e conversar, porque isso às vezes basta uma conversa, basta às vezes um pequeno toque, né? Dá um toque no seu cônjuge, que ele vai, é verdade, eu
parei com essas coisas. Então ele vai voltar de repente, mas a falta do toque, né, faz com que a pessoa às vezes ela não fale e aí, né, o cônjuge continue cometendo seus erros. A terceira coisa, ignorar a mensagem. Nós estamos vivendo na época da tecnologia, onde a esposa tem um celular, o esposo tem um celular e às vezes ela ou ele mandam uma mensagem e ignora, se vê a mensagem, e alguns hoje, né, esquecem de colocar para visualizar a mensagem e não apareceu o azulzinho, e aí aparece o azulzinho lá, ela viu que você viu a mensagem, mas você não responde, e às vezes vai responder 4, 5, 6 horas depois, e diz assim, poxa, eu não tive tempo. Olha, o tempo entre a sala e o elevador é o tempo que você deveria estar respondendo. O tempo entre o elevador e o ponto lá de baixo era o tempo que você deveria estar respondendo. Mas você diz assim, eu não tenho tempo. Tempo você tem. Muitas vezes você não responde porque você acha que não é importante, não precisa ser agora. Então assim, às vezes a gente fica 4, 5 horas sem responder e aí depois a gente dá desculpa de que não teve tempo, tanto ele quanto ela. Na verdade nós tivemos um tempo nessas 4, 5 horas, nós é que não quisemos. Mas eis aí também a outra questão, ele ou ela está trabalhando, temos que entender, mas muitas vezes a esposa não quer entender. Ela não quer entender porque ela acha que o esposo tem que responder na hora, ele acha que a esposa tem que responder na hora. Mas se não quiser responder, se naquele momento, né, ela não estiver bem, poxa, agora eu não vou responder não, vou responder depois. E esperar passar o momento, porque de repente vai responder na hora e dar uma resposta mal dada. Não é melhor responder depois? Então assim, vamos aprender também a ter bom senso com isso, aprender a esperar, né? Porque a pessoa, ela sabe o que está acontecendo com ela do outro lado. O problema também é o que? Não responder gera no outro uma ansiedade de que pode estar acontecendo alguma coisa dentro de casa. Então responda. Ainda que você fale somente assim, filho, daqui a pouco eu te respondo. Você mostrou que você está vivo, que nada está acontecendo. Ó, e ainda pode botar assim, não está acontecendo nada, eu daqui a pouco te respondo. Só isso, só isso. Você já vai evitar um grande problema. O problema é que às vezes a gente nem isso sabe fazer. A gente não quer nem isso fazer. Bom, 4 status do relacionamento. Status do relacionamento no Facebook. Meu pai do céu, quantos casais têm problemas com isso dentro no casamento? O casal briga porque ele ainda não colocou lá que ele é casado. Você não colocou lá ainda que eu sou casado, que você é casado, você está querendo dar uma de solteiro, que não sei o que. Gente, não tem nada a ver, às vezes a gente esqueceu, ou às vezes, né, foi hackeado o Facebook. O meu foi hackeado uma vez, tiraram todos os meus dados de lá. Então quer dizer, e aí? E eu coloco lá que eu já botei assim meu nome, o William da Sueli, né, porque aí ninguém pode falar nada, né, e ela também não pode falar que eu não disse que eu sou casado. Então, a gente tem que evitar determinadas coisas, pequenos problemas a gente pega e resolve conversando, batendo papo, mas muitas vezes nós não conversamos. E a esposa às vezes quer conversar e o marido não quer falar sobre aquele assunto. Ou às vezes o marido quer falar sobre o assunto e a mulher não quer falar sobre. Isso é terrível, isso é terrível. Gente, casamento é diálogo. Não existe esse negócio de eu quero falar e você não quer falar, você não quer ouvir. Não, você tem que ouvir. Você não pode ouvir hoje, mas amanhã você vai ter que ouvir. Casamento é diálogo. Hoje eu não estou a fim de conversar, mas amanhã a gente vai conversar. Então a gente precisa ter isso na cabeça. E 5, eu vou falar a quinta, depois eu vou vir com outro vídeo falando mais 5, porque percebo que nós estendemos a nossa conversa aqui, né? Então 5, limpeza e organização. Antes, né, você logo que casou, você ajudava, você fazia as coisas dentro de casa, você gerou uma expectativa na sua esposa de que você era um cara organizado, né? E a mesma coisa é ela, né? Quando eu falo ele, mas eu falo dela também, de que você era uma pessoa organizada, de que você era uma pessoa limpa, bonitinha e tal, certinho. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando.
O tempo foi passando. Hoje você larga o sapato para lá em qualquer lugar, você larga a meia em qualquer lugar, a sunga em qualquer lugar. Ela já não lava mais a calcinha, né, larga lá no banheiro. E eu presenciei isso. Você vai falar assim, que isso, que absurdo. Nós presenciamos isso. Nós tivemos um casal, nós aconselhamos um casal onde o maior problema do homem era esse. A esposa, ela não lavava mais as calcinhas dela, ela largava lá no banheiro. Chegou um tempo que tinha um bolinho lá, ele pegou tudo, botou no tanque e esperou ela para ver qual era dela. Ela foi lá e comprou mais, botou outro bolinho e comprava a calcinha praticamente todo dia. Ela não queria lavar. E agora, fazer o quê? Você está entendendo? Pequenos problemas. E vai conversar, e ela não queria conversar. Eu não quero conversar sobre esse assunto. Lá você pode lavar isso para mim, não custa nada. Tá bom, eu lavo. Ele lavou, só que aí começou-se outras coisas, né? Aí já não lavava, não queria fazer mais comida, não queria mais arrumar a casa. E aí, gente cria aquela falsa ilusão de limpeza e organização, quando na verdade a gente não tem. Por isso que eu particularmente, William, tá? Eu digo sempre para as pessoas o seguinte: quem quer casar tem que frequentar a casa da noiva e do noivo. Eu namorei durante 5 anos. Gente que casa com 3 meses de relacionamento, 6 meses, 1 ano, não conhece o outro. Provavelmente vai ter problemas no relacionamento. Não conhece. Diz que conhece, mas não conhece. Amor não sustenta casamento, gente. Amor não sustenta casamento. O que sustenta casamento é compreensão e diálogo. O que sustenta casamento é o quê? É conversa, é bate-papo, é a gente sentar e falar, e conversar um com o outro. Casamento não se sustenta com amor. Com amor. E as pessoas acham que, mas eu ainda falo o português errado, eu amo ele. Eu amo ele nada, você não ama ninguém. A verdade é essa. Você está apaixonado. A paixão está deixando você o quê? Cego. Está fazendo com que você não veja as falhas dele ou dela. E aí quando você casar, você vai o quê? Começar, a paixão vai passar, os erros vão começar a aparecer, você vai começar a ver e daqui a pouco você vai começar o quê? A criticar e a brigar. Então daqui a pouco amanhã eu falo sobre no próximo vídeo, né? No próximo vídeo eu falo sobre os outros 5 pontos que que fizeram, que apareceram, né? E fizeram com que os sentimentos de vocês começassem a sumir. Tá? Amanhã pela manhã eu já vou gravar e já vou colocar lá no canal. Espero que você esteja gostando, esteja nos acompanhando. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, dá um pulo lá no youtube.com/c/casais saudáveis, está aí embaixo o endereço. Pega, copia esse endereçozinho, vai lá no YouTube e nos prestigie, inscrevendo-se. Todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo, você vai ver, vai aparecer lá para você, tá bom? Nós estamos aqui para abençoar a sua vida, para abençoar o seu casamento e esperamos que cada dia mais você cresça no Senhor, tá bom? Obediência, nós precisamos aprender a obedecer. Essa foi a primeira parte que nós falamos. E Charles Spurgeon, ele vai dizer assim: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele, aquele que confia em Deus obedece-lhe. Então, se você confia em Deus, você obedece a Deus. Se você acredita em Deus, você obedece a Deus. E quem obedece a Deus, não permite que o seu amor apague, não permite que o seu casamento venha cair numa rotina tal a ponto dela fracassar. Amém? Deus nos abençoe, graça e paz. Até a próxima.